Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso 22. Queridos irmãos, vamos com atenção ler a palavra de Deus, versos 22 a 40. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso coração e nos dê a graça de entender no profundo do nosso ser esta santa palavra. Amém. Amados irmãos, o pão que desceu do céu. Nada melhor, irmãos, do que encontrar na vida alguém que resolva o nosso problema, não é verdade? Já parou para perceber? Você está com um problema no carro, tudo que você quer é encontrar um bom mecânico. Você vai construir uma casa, tudo que você quer é um bom pedreiro, né? O bom eletricista. Você quer fazer uma roupa, aquela costureira que vai acertar o salgado, aquela pessoa que faz aquele salgado especial, enfim. A gente não quer errar nessas coisas.
A gente sempre quer encontrar aquela pessoa que vai trazer para nós a solução para o nosso problema. Por isso fica fácil entender a busca que aquelas pessoas tinham por Jesus. Porque só Jesus podia fazer coisas incríveis. Só Jesus podia fazer coisas extraordinárias. Somente Ele, mais ninguém. O ministério de Jesus, o próprio evangelista João registrou, é um ministério de graça e de verdade. É um ministério gracioso e por isso Jesus alimentou aquela multidão. Mas também é um ministério da verdade, porque Jesus nunca deixou de falar às pessoas aquilo que as pessoas precisavam de fato saber. Acontece aqui, irmãos, que depois de multiplicar os pães e os peixes, sabemos que Jesus subiu ao monte para orar, e ele orientou que os discípulos fossem para Cafarnaum. E por isso os discípulos atravessaram aquele grande lago, enfrentaram aquela grande tempestade, mas também tiveram uma grande experiência com o Senhor Jesus. Mas o texto nos chama a atenção para uma coisa muito interessante. A Bíblia nos diz que no dia seguinte, muitas daquelas pessoas que foram servidas daquele pão multiplicado, estavam ali querendo saber o paradeiro de Jesus. Um novo dia surge, e aquelas pessoas estão ali querendo saber aonde, afinal de contas, está aquele que nos deu um pão que foi multiplicado. Aonde está? Nós veremos hoje, irmãos, que Jesus, ele não é um prestador de serviço para melhorar a nossa vida. Ele é a própria vida. Entenderemos o que significa, então, ele ser o pão da vida e o que isso representa para nós na prática. Observemos desde já, irmãos, uma coisa. Usufruir de um dos seus benefícios graciosos não é o mesmo que ter a vida que ele propõe. Você nota bem isso? Aquelas pessoas usufruíram de um bem de Deus. Tiveram a fome saciada por uma situação que foi, na verdade, um grande milagre. Mas usufruir daquilo não significava que aquelas pessoas tinham a vida que Jesus queria dar. Pois bem, todos podem tomar um banho de sol, mas nem todos estão sob o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. O profeta Malaquias disse que aqueles que esperam no nome do Senhor, para eles nasceria o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Uma coisa é usufruir da graça comum de Deus. Uma coisa é respirar. Uma coisa é saborear um alimento. Isso todo ser humano vai fazer. Outra coisa é usufruir de toda essa graça comum, mas também ser alcançado pela graça salvadora do pão da vida. Queridos irmãos, o texto nos mostra então, entre os versos 22 e 25, que uma multidão estava ali. Devemos então pensar numa coisa. Era uma multidão de interessados ou era uma multidão de interesseiros? Há uma diferença a se observar aqui. O interessado é aquele que quer saber. O interessado é aquele que busca encontrar, a explicação. Ele quer conhecer mais naquilo em que ele viu virtude. O interesseiro é aquele que sim, viu uma virtude ali, mas ele só busca aquilo para a satisfação do seu próprio interesse. A Bíblia nos conta que no dia seguinte tinha uma multidão ali. Uma multidão permaneceu até o dia seguinte. Os discípulos foram para o outro lado. Jesus subiu ao monte para orar e a multidão ficou ali, permaneceu ali. Amados irmãos, observemos uma coisa. Aquela multidão havia desejado impulsionar Jesus Cristo para que ele fosse um libertador político. Alguém que fosse resolver o problema de Israel enquanto nação. Era uma grande oportunidade para eles. E era sobre isso que eles estavam ali esperançosos. Estavam na expectativa, quem sabe isso aconteceria.
Mas amanheceu. Eles estavam ali, e somente eles, não haviam mais os discípulos. Estavam ali na expectativa de um novo milagre, de uma nova experiência, mas os discípulos não estavam ali, e nem Jesus. O texto nos faz entender, irmãos, que eles procuraram por Jesus. A gente pode imaginar a cena. Onde ele está? Ele subiu o monte para orar, sobe por ali, dá a volta, passa por lá agora, mas onde ele estava, não estava em lugar nenhum. Eles procuraram encontrar Jesus ali, sabiam que ele tinha ido ao monte orar, mas não podiam encontrá-lo. Eles sabiam que o barco que estava ali voltou com os discípulos e Jesus não foi no barco. Procuraram, mas sem sucesso. Perceberam que Jesus não estava ali também. Então decidiram, olha, vamos também para Cafarnaum. A Bíblia diz que chegaram os barcos ali, vindo de Tiberíades, que era uma cidade que estava próxima a Cafarnaum. E eles então decidiram ir todos para atravessar aquele lago e ir para Cafarnaum encontrar-se com Jesus. Irmãos, nós vemos aqui uma dedução básica. Eles sabiam que Jesus estaria com seus discípulos. Jesus nunca deixaria os seus discípulos sós. Então, se ele mandou os discípulos irem para Cafarnaum, só pode ser que Jesus esteja com eles. E uma outra coisa também, é que Cafarnaum era a cidade para onde Jesus foi morar, depois de ter sido rejeitado na sua terra, depois de ter sido rejeitado em Nazaré. E quando ele chega lá, ele faz uma pergunta para Jesus. Procuraram por Jesus lá, e quando encontraram, a pergunta foi: como o senhor chegou aqui? Desde quando o senhor está aqui? Ficaram surpresos porque como que Jesus passou por eles e ninguém viu? Como que Jesus deu a volta no entorno daquele grande lago de 16 quilômetros de extensão? E fez isso tão rapidamente à noite? E sabiam que também não tinha um barco ali para que Jesus pudesse atravessar, então estavam ali querendo saber de que forma foi que Jesus chegou ali. De que maneira? Acontece, irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus não vai dar para eles essa resposta. Você pode observar do versos 26 e 27, que quando Jesus chega ali, Jesus vai mostrar que ele não estava interessado em dar a eles aquela resposta que desejavam, mas queria mostrar uma verdade que eles precisavam conhecer. Eles precisavam conhecer uma verdade. E a verdade que eles iam encontrar ali agora, numa palavra dura de Jesus, é que o favor divino é sempre desejado, mas a sua verdade nem sempre. Jesus olhou para eles. Observe o verso 26, o que diz: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês viram sinais e vocês não entenderam nada do que Jesus estava querendo dizer para eles. E agora vocês estão me procurando para obterem providência que sacia as necessidades comuns. Vocês deveriam ter enxergado o Salvador que livra o homem do pecado. Mas vocês estavam míopes de entendimento e só puderam perceber um Jesus que pudesse resolver os problemas existenciais de vocês. Jesus estava ali, irmãos, apontando para a ganância humana. E há uma tendência nossa de dar atenção somente para o que é físico e não para o que é espiritual. Percebe isso? Nós podemos perceber isso. É fácil a gente medir quanto tempo da nossa vida a gente dedica em busca, a gente trabalha e se esforça em função daquilo que é físico e material. E quanto tempo a gente dedica, a gente se aplica naquilo que é espiritual. Certo teólogo disse que há um foco no estômago e não um foco na alma. Estamos sempre preocupados com as nossas carências daquilo que é físico, com o conforto para o nosso corpo, mas poucas vezes, irmãos,
estamos preocupados com a nossa alma. Jesus alertou-os, então, no verso 27, sobre a importância de rever valores. Queridos irmãos, a importância de rever valores. Jesus falou, olha, não se preocupem tanto, observe o tanto, é muito legal isso aí. Não se preocupem tanto, ou seja, não que você não deva se preocupar. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam, como a comida. Não usem mas usem suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna. Jesus disse isso. Queridos, Jesus estava falando de outro tipo de fome. Jesus estava falando de fome espiritual. Estava falando de fome espiritual. Estava falando de uma fome e uma necessidade de entender a razão da vida. O começo, o meio, o fim, o propósito de existir. Jesus está falando de uma fome pela verdade, de uma fome de vida. Uma fome que não é saciada pelas coisas corriqueiras da vida e que nem é saciada pelo sucesso da vida comum, mas é uma fome que vem de dentro, e é uma fome que só é alimentada dentro, porque é uma fome espiritual. Jesus disse, olha, vocês devem se esforçar mais para matar esse tipo de fome. Esse tipo de fome. Necessidades que somente o Salvador pode suprir. E ele vai dizer então, olha, e aquele que foi enviado por Deus, ele foi enviado para isso. É Ele quem faz isso, somente Ele. Ele tem a autoridade e a missão exclusiva de salvar. Somente Ele pode fazer essas coisas. Então ele acrescenta sobre a vida eterna. Ele vai dizer, Deus o Pai, nele colocou o selo de aprovação, ou seja, a autoridade para realizar essa obra. E é uma comida que permanece para a vida eterna. Fala de eternidade. Então, Jesus fala, e aqui nas entrelinhas já deixa claro, é uma vida eterna que só o enviado de Deus pode dar. Então eles fazem uma pergunta, versos 28 e 29. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que devemos fazer, então? O que cabe a nós fazer? Jesus então responde, a obra é crer. A obra é crer. Quando Jesus fala que a obra é crer, irmãos, precisamos entender o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que é o seguinte, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que você possa se dedicar a isso e que garanta então a sua salvação. Mas a salvação está em você se dedicar no sentido de crer naquele que estava oferecendo a vida eterna gratuitamente. É uma questão de fé. Provavelmente. Alguns ali pensariam, e Jesus sabia disso, em fazer uma lista de boas obras para praticar. Em passar a ter, sabe, uma vida de conduta moral, uma vida ilibada. É claro, irmãos, tudo isso é bem-vindo. E de maneira alguma a Bíblia vai incentivar você a você não se esforçar para essas coisas, muito pelo contrário. Mas o que está deixando claro aqui a palavra de Deus para nós, é que não é por meio das nossas atitudes que somos salvos. Nós só podemos ser salvos por meio da atitude de Deus. Por meio da atitude de Cristo. Somente por meio do que Deus faz é que nós podemos ser salvos. É claro que há uma dedicação necessária na caminhada da fé. Esse pensamento de que uma pessoa foi salva por Cristo e vai viver de qualquer maneira, é um pensamento que não condiz com a Escritura Sagrada. Na verdade, é um testemunho que mostra que não houve salvação ali. Porque aquele que é alcançado por Deus, ele ama a Deus e ele não quer desagradar a Deus. Ele não quer ofender a santidade de Deus. Há uma dedicação necessária na caminhada cristã.
Porque uma fé, irmãos, que não move a nossa consciência e não muda as nossas atitudes, é uma fé questionável. É lamentável que haja tantas pessoas frequentando a igreja. E quando você olha nelas, você pode até ver uma roupa de quem frequenta a igreja. Você pode até ver uma linguagem de quem frequenta a igreja. Mas você não consegue enxergar uma vida de quem foi alcançado por Jesus. Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, versículo 22, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes, porque quem é apenas ouvinte e não pratica, está iludindo-se, está se iludindo, ou seja, ele acha que é, mas não pode ser, porque aquele que ama a verdade, aquele que ama Cristo, faz a vontade de Cristo. Como podemos então, irmãos, entender o que Jesus quis falar aqui ao dizer sobre crer naquele que foi enviado? Seria apenas dizer, eu acredito? Irmãos, a Bíblia nos diz em um versículo que até os demônios creem. Então não é a questão de crer, de dizer apenas eu acredito, porque os demônios creem e estremecem. Há muitos que creem e não estremecem. Creem de forma apenas verbal. É o que se chama de crer da boca para fora. Crer somente naquilo que expressa, mas não crer na forma que vive. Crer em Jesus. Para crer em Jesus, como diz a Escritura, para crer em Jesus, conforme nos diz a Escritura, o Cristo é enviado. Devemos entender uma coisa, que crer em Cristo significa crer que estamos condenados e que somente Ele pode nos salvar. É crer assim. É crer que somente Ele pode nos salvar da nossa condição de mortos em nossos pecados. É crer que Deus é amor. E que se Ele é amor, nós precisamos aprender a viver de uma forma condizente com isso. Que o amor de Deus deve ser manifestado na nossa vida. Que devemos prestar um serviço amoroso ao nosso próximo, porque Deus é amor. Viver um amor que corresponda com o amor de Deus. Não dá para dizer que eu creio em Cristo, enquanto a nossa vida não corresponde com relação a esse amor que nos alcançou. Uma segunda coisa é que Deus é santo. Que crer em Cristo está implícito aí, que temos a consciência da santidade de Deus, que devemos nos apresentar diante dele com esse desejo de ser santos também, de ser santificados para a glória dele. De buscar uma pureza no nosso coração pela sua palavra, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos, não pode ser um discurso moral. A palavra de Deus tem que ser algo que norteia a nossa vida. Amados irmãos, e também de sabedoria, precisamos viver com confiança no Senhor. Saber que Ele é um Deus poderoso, sábio, reconhecer que na sua sabedoria podemos descansar, porque Ele é plenamente capaz de administrar todas as coisas. Às vezes, irmãos, nós vivemos como se Deus não soubesse o que fazer, como se Deus não tivesse condições de administrar as coisas mais complexas da vida. Deus tudo pode administrar, porque Ele não é somente Criador, mas Ele é o sumo administrador de toda a sua criação. Em suma, irmão, Jesus está falando de uma crença que se traduz em uma entrega de vida. Crer em Jesus para ser salvo significa ser entregue a Deus, ser entregue a Jesus. É a criatura em total submissão ao Criador, porque por meio de Cristo nos tornamos filhos, sob os cuidados de um Pai onipotente. É crer no sentido de se entregar. Deleita-te no Senhor,
é de se entregar totalmente a Ele. Então, depois de serem confrontados, irmãos, a partir do verso 30, nós vamos perceber que eles vão reagir de uma forma. Eles vão pedir um sinal. Um sinal. Eles vão dizer o seguinte: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? Você está aqui falando para a gente essas coisas, mas é o seguinte: o que você vai fazer para provar para nós que o que você está falando faz algum sentido e mereça o nosso crédito? Queridos irmãos, que coisa impressionante. Nos deu um sinal. Pressionaram Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. E é interessante que disseram como que Jesus tinha que fazer. Eles deram características desse sinal. Precisa ser alguma coisa vindo do alto. Por quê? Porque quando Moisés fez com que pão caísse do céu. O sinal que teve lá no Antigo Testamento foi pão caindo do céu. Faz alguma coisa para que acreditemos. Irmãos, vamos pensar uma coisa. Será que eles teriam se esquecido dos sinais anteriores? Certamente não. Talvez quisessem ser ali beneficiados mais uma vez, chantageando Cristo. Faz alguma coisa, a gente acredita. Faz alguma coisa na minha vida que eu vou acreditar na tua existência. Faz alguma coisa por mim que eu vou te seguir. Faz alguma coisa. A verdade é que eles viram os milagres anteriores, mas eles não entenderam o significado. E é interessante que quando eles pedem o sinal, fazendo menção do Antigo Testamento, dizendo nossos pais comeram maná no deserto, então faz alguma coisa para a gente acreditar. A gente precisa então aqui agora entender por que eles fizeram essa referência do maná. É interessante essa observação. Convido você a pensar um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, irmãos, a lembrança que eles tinham do maná fazia com que eles tivessem e tratassem aquela realidade como o maná fosse o pão de Deus. O pão de Deus. O salmista no Salmo 78, 24 diz o seguinte: que Deus é aquele que fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Olha isso. O salmista disse que Deus fez com que o povo comesse pão do céu. Agora vamos entender um pouco sobre essa promessa do maná. Lá no Antigo Testamento, quando o povo começou a caminhar no deserto, isso está em Êxodo, no capítulo 16. Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. Preste atenção nisso, meu irmão. Deus disse para Moisés: eu vou fazer pão chover do céu. E o povo vai sair diariamente e vai pegar uma porção necessária para aquele dia. A Bíblia nos diz como que esse maná chegava. A Bíblia nos diz em Êxodo 16, 14, que quando o orvalho da manhã evaporava, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada, na superfície do deserto, após o orvalho evaporar, de modo que era semelhante a escamas finas, como geada sobre a terra. O povo via aquilo ali no chão, no amanhecer do dia. Agora, o que significa maná? É exatamente a expressão, que é isso? Dado a condição misteriosa como aparecia aquele produto ali no chão, no amanhecer do dia. Eles não sabiam do que se tratava, mas começou a aparecer ali porque Deus falou que ia fazer. Quando perguntaram para Moisés: Moisés, o que é isso? Moisés respondeu para Israel: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Observe,
Moisés disse: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Então Jesus diz para eles: olha, vocês estão enganados. Não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi o Pai. Foi Ele que deu o pão para vocês. Jesus então os corrigiu naquela fala e disse: é o Pai. Agora observe isso: é o Pai que dá o pão. Note que Jesus não está falando mais do passado. Jesus disse: foi o Pai que deu, e Jesus está dizendo: é o Pai que dá. Olha, está falando agora no presente. É o Pai que dá o pão, que traz a vida ao mundo. Então, queridos irmãos, pediram do pão. Ah, Senhor, nos dá então desse pão. Nos dá desse pão todo dia. Mas mais uma vez, irmãos, eles estavam falando do suprimento da vida, da necessidade diária. E agora acontece uma coisa interessante, a partir do verso 35. Quando Jesus vai declarar para eles que Ele é o pão da vida. Se naquele tempo, irmãos, eles perguntaram para Moisés, Israel perguntou para Moisés: o que é isso? Agora, aqueles que eles estavam vão perguntar para o próprio pão da vida. Como assim? Não estou entendendo essa história. Pão da vida? Irmãos, o maná no deserto era um símbolo. O maná no deserto era um sinal que apontava para Jesus, o pão da vida. Jesus estava ali agora dizendo para eles: eu sou o pão enviado do céu. Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Eu não somente dou a vida, mas também sustento a vida. Eles estavam pedindo um sinal, irmãos, e Jesus estava dizendo: eu sou o sinal. Eu sou o sinal, estou aqui falando com vocês. Eu sou o pão da vida. Ele era, irmãos, o sinal mais claro e divino para a humanidade. No Evangelho de João, a palavra nos diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. É Ele que estava ali agora para dizer que todos dependem da sua graça e todos podem ter a sua fome saciada, sua fome espiritual, somente por meio dele. Ter a vida nutrida de esperança e ter a expectativa da consumação de todas as coisas somente nele. Em Cristo é que o homem pode ser saciado. Então ele diz: olha, eu sou o pão da vida, vocês viram e não creram. Vocês não estão entendendo os sinais. Vocês não estão entendendo os sinais. No verso 37 ele diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Estava agora fazendo uma menção de uma obra do Pai, que é aquele que traz ao Salvador aqueles que serão salvos, e que esses salvos nunca serão lançados fora, que só pelo mover de Deus, irmãos, o coração do pecador pode ser alcançado. É só pelo mover de Deus que o homem pode ser alcançado. Tratava-se de um chamado que não atenderia o momento de necessidade apenas, mas um chamado que atenderia uma necessidade eterna. Ele estava dizendo: olha, vocês estão muito preocupados com os problemas diários de vocês, mas eu quero dizer que eu vim resolver um problema muito maior. Se o povo comeu o maná no deserto e morreu, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão viverá eternamente. Eternamente.
aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então fala àqueles homens que foram perguntar para ele como foi que ele chegou do outro lado. Jesus fala todas essas coisas. Vocês estão me buscando porque vocês querem mais pão. Mas vocês deveriam ter entendido o sinal que eu tenho mostrado para vocês. Porque vocês precisam não só de pão, mas vocês precisam de vida. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A conclusão, irmãos, é que Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que deu a vida e que sustenta a vida. Jesus é aquele que dá nova vida ao seu povo que está em peregrinação. Por isso eu e você precisamos viver para a glória do nome dele, enquanto nós estamos aguardando a sua volta, quando ele cumprirá todas as suas promessas. Sabe o que Jesus estava mostrando para todas aquelas pessoas ali? Não adianta tê-lo como rei, sem entender a natureza do seu reino. Não adianta querer seguir a Jesus, sem entender o que Jesus fez, veio fazer e ainda vai fazer. Não adianta seguir a Jesus como se Jesus fosse aquele que fosse multiplicar nosso pão na hora da fome. É preciso entender Jesus como aquele que veio ser o pão do céu, o pão que não somente dá, mas que sustenta a vida. Agora eu quero te convidar, meu irmão, para a gente fazer um pequeno paralelo entre a história da libertação de Israel e refletir sobre o que esse pão representa para nós, para a gente concluir. Observa uma coisa: Israel estava escravizado no Egito. No Novo Testamento, a palavra vai dizer que nós, a humanidade, estava no vale da sombra da morte, aprisionados nos pecados e na condenação. Para o povo sair do Egito, naquele momento que estavam acontecendo as pragas, um cordeiro deveria ser morto para poupar a vida dos primogênitos na última praga. Era uma condenação de morte para os primogênitos. E Jesus então chega no Novo Testamento anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual é o salário do pecado? A morte. Israel, os egípcios, viam os milagres de Deus quando aconteceram aquelas pragas. Jesus fez grandes milagres perante os judeus, perante o Império Romano, perante os gentios, mostrando a sua divindade, mostrando o seu poder. Agora note isso: Israel teve que atravessar o Mar Vermelho, e como vimos na semana passada, Jesus andou por sobre as águas para cuidar dos seus discípulos. Os discípulos estavam com medo, e a tempestade realmente era perigosa. Jesus anda por sobre as águas para resgatar ali os seus discípulos e mostrar mais uma vez a sua divindade, o seu poder sobre toda a criação. Agora, note: saindo da escravidão, o povo deveria peregrinar até a terra prometida. Perceba que ao sermos chamados por Jesus, nós somos chamados também para peregrinar até que Ele venha nos buscar. É uma peregrinação até um lugar prometido. Agora, sabe o que acontece? Eles dependiam do maná para sobreviver no deserto. Eles dependiam de maná. Eles tinham que ter todo dia uma alimentação para eles no deserto, naquela caminhada. Agora Jesus chega para eles e apresenta o seguinte: olha, eu sou o pão da vida. A igreja está peregrinando aqui, e o maná que a igreja tem é o pão que desceu do céu. Queridos irmãos, agora eu pensei numa coisa. Eu fiquei imaginando aquela situação quando Deus falou para Moisés: olha,
eu vou mandar um maná diariamente. E quando a Bíblia nos mostra que quando saía, no amanhecer do dia, aquela neblina, o maná estava ali, visível para ser colhido. Olha isso, irmãos, Jesus chegou como o maná. Jesus chegou como o maná. Depois de uma noite de silêncio de Deus, quando Deus não mais falava com a humanidade, desvanecendo a geada de um tempo de trevas, se viu na terra a providência divina. Uma criança singela, que foi envolvida em panos e colocada em uma manjedoura. O Cordeiro de Deus estava no coxo. No amanhecer de um tempo de escuridão, ali estava a providência de Deus. Jesus, aquele menino que nasceu. Mas tem uma coisa interessante para observar aqui. O maná foi providenciado lá no deserto, mas ele tinha que ser preparado. Eles tinham que pegar o maná, e geralmente eles tinham que amassar o maná, moer o maná, antes de prepará-lo, para que pudessem ser alimentados pelo maná. Queridos irmãos, Jesus ele veio como maná, surgiu no amanhecer, surgiu e se tornou visível para a humanidade depois de um tempo de trevas. A estrela da manhã, a nossa esperança. E ele cresceria. Mas acontece que no seu preparo, Jesus foi cozido pelo ódio. Jesus foi assado pelas provações. Jesus foi amassado e moído naquela cruz, pelas nossas transgressões, para se tornar o pão do saciamento definitivo para nós. É Ele quem nos sustenta a cada dia. Ele é o pão que nos alimenta nessa nossa peregrinação, Igreja do Senhor. Ele nos chamou e nos sustenta na trajetória para o lugar prometido, onde teremos a sua presença, onde veremos a sua presença de forma visível e teremos com Ele uma comunhão plena. E talvez, nas dificuldades que a gente enfrenta, irmão, a gente pode se perguntar em um momento hoje ou outro: e aí? Será que a gente vai chegar lá? Será que a gente vai conseguir? Será que vai ter jeito? Às vezes é tão difícil caminhar. Às vezes o deserto está tão difícil. Às vezes eu penso em recuar. Às vezes eu penso em parar, porque eu sinto que não vai dar, não vou conseguir. Sabe uma coisa sobre o maná importante? O povo de Israel sabia de uma coisa. O povo de Israel sabia que ninguém precisava e nem podia guardar maná para o dia seguinte, exceto no dia de sexta-feira, para que pudessem guardar o dia de sábado. Eles sabiam e testemunharam disso, que durante toda a peregrinação, cada israelita podia colher diariamente o equivalente a 2 litros daquele cereal. Sabe o que acontece, irmãos? Durante cerca de 40 anos, todos os dias, cada israelita acordava pela manhã e quando olhava para o chão, lá estava o maná. E todos eles, uma multidão, podia coletar cerca de 2 litros daquele cereal. Durante cerca de 40 anos, não faltou maná para nenhum deles, até que eles pisaram na terra prometida e o maná parou, cessou. Sabe o que significa isso para mim e para você? Que o milagre de Deus não estava somente na providência daquele maná que Deus prometeu para Moisés e supriu Israel naquele tempo de peregrinação. O maná estava excepcionalmente também ali, percebido na administração divina daquela produção.
Porque não tinha aquele dia que chegava um pouco menos de maná. Tinha maná para todos eles, para saciarem a fome, até que cessasse a caminhada e eles chegassem no lugar onde Deus prometeu que lhes daria. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, irmãos, é que Jesus é o nosso maná. Não vai faltar suprimento para nós até o fim da nossa caminhada. Não vai faltar alimento para nós. Seremos saciados nele, na sua graça e no seu amor. Aliás, ele nos ensinou a orar uma coisa. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele afirmou que a presença dele não nos faltaria nem um dia da nossa vida, não nos faltaria a sua presença em nenhum tempo da nossa caminhada. Portanto, irmãos, quem nos supre é o pão do céu, é o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar o seu coração e que a nossa esperança esteja cada vez mais e somente nele, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela providência. Obrigado, Pai, pela providência do Senhor, por esse pão que sacia a nossa alma. Obrigado, Pai, por esse ministério de graça, de misericórdia e de verdade, que nos supre com providência na nossa vida comum, mas, sobretudo, nos supre com a vida que nos levará à vida eterna, que nos supre com a verdade, com a palavra, que direciona os nossos passos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Obrigado pela garantia de que esse alimento, de que essa vida é uma vida que não falhará, porque o Senhor nos conduzirá até o fim nessa jornada para a glória do Teu nome. Nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos, ó Pai, por tudo. E que no meu coração, no coração do meu irmão, não falte esse entendimento, Pai. Que não sejamos como aqueles que viram milagres, mas não conseguiram entender o objetivo disso. Que o Senhor nos dê sabedoria para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, bendito seja Deus, que Ele possa nos fortalecer para a glória